dia, pessoal. Beleza? Tudo bom? Vamos lá. Em Juízes 7, fala de um rapaz chamado Gideão, onde ele era o menor de sua casa e onde os medianitas subiam para roubar suas plantações. Só que o povo estava acovardado porque tinham medo dos medianitas, que eram muitos. Então Deus chama a Gideão para livrar Israel. Mas Gideão, ele não acredita de primeira. Então ele faz prova de Deus. Ele fala: Senhor, se é tu que está falando comigo, então molhe o algodão e não molhe o chão. E Deus assim faz. Mas Gideão ainda não acredita. Então ele fala: Senhor, se é tu, agora molhe o chão, mas não molhe o algodão. E Deus novamente faz. Então ele vê que é Deus. Então resolve acatar as ordens de Deus. E chamam o povo. O povo se ajuntam a ele e Deus viu que a quantidade era muito grande. Então fala para Gideão: é muito grande, Gideão. Isso aí, quem vai ser glorificado vai ser Israel e não o meu nome. Vamos lá, reduz isso aí. Manda os medrosos e os tímidos embora. E Gideão manda: irmão, vai de uma vez só 22.000 de volta para casa. 22.000. E aí Gideão fala: bom, 10.000 dá pra ir, legal. Mas Deus fala: Gideão, é o seguinte, tem muita ainda aí, não dá pra ir com essa quantidade não. Israel vai ser glorificado e não o meu nome. Faz assim, vai no rio, manda o povo beber água. Aquele que beber igual um cão, coloque a um lado. E aquele que se ajoelhar, coloque do outro. E Gideão assim faz. E coloca. E o povo, ele vê aqueles que estão bebendo igual um cão. Por quê é referido igual um cão? Porque o cachorro, não sei se vocês já perceberam, ele bebe água, ele não coloca a cabeça virada para baixo. Seus olhos estão atentos ao seu derredor para ver todo o movimento, se existe algum predador para poder fazer mal, alguma coisa que possa prejudicá-lo. Então assim fez o povo. E o povo que fez isso, o número era 300. 300. Ou seja, 9.700 foi embora. Porque eram imprudentes. Porque ajoelharam. E quando você se ajoelha, você não está pronto para uma batalha. Porque sua visão está virada para baixo. E nossa visão tem que ser para frente. Entendeu? Entendeu, irmãos? Para frente. A gente tem que olhar para frente. Porque o nosso alvo é Cristo. E Cristo está na frente. Não está lá atrás. E nem embaixo. Lembra naquela passagem que Pedro fala para o coxo: levante e ande, e o coxo está com a cabeça virada para baixo? Então, ele já estava emocionalmente e fisicamente perdido. E Pedro falou: olhe para mim. Ele falou: o que eu tenho eu te dou, e o que eu tenho
é a graça de Cristo. Então, o coxo levantou e andou. Assim é o povo que estava naquele rio. Eles estavam olhando para baixo, perdido. E o nosso alvo é Cristo. Temos que olhar para frente, buscar aquilo que nós almejamos. Ah, eu quero um emprego, então olhe para frente. Olhe para frente. Deus prepara aquilo para você. Seja fiel. E Cristo tudo fará em prol de você. Irmãos, é magnífico esta passagem em Juízes 7. Explica muito bem a nossa vida. Então Gideão falou: 300, meu Deus do céu, e agora? E Deus com mais ainda falou: Gideão, agora vocês estão prontos para ir para a batalha. Peguem as suas armas. O povo já inteiro já querendo pegar espada, escudo, imaginam, né? E Deus falou: não, só vão com trombetas, instrumentos musicais. Gideão falou: o quê? Como assim, Deus? Com instrumentos? A gente vai pagar com instrumento? A gente vai o que? Cantar para os inimigos? Mas obedeceu, porque ele sabia quem que era o Deus. Você tem que se ligar nisso. Tem que saber quem é o seu Deus, o que ele pode fazer por você. Entendeu? A gente não pode ficar nos fraquejando porque o inimigo, ele aparentemente está te derrotando. Ele não tem força para te derrotar, irmão. Acredite, você é filho do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, que criou você. Você acha que Deus vai deixar que alguém mexa com você? Que alguém te humilhe? E os humilhados serão exaltados. Entendeu? Então não fica pensando que o mal vai alisar para você, que não vai. Mas Deus tá na proteção da tua vida. Então é só focar, foco, visão para frente. Visão para frente. Não beba água de joelho. Lambe a água, igual o cachorro faz, porque ele estará atento aos perigos que estarão à sua volta. Nós, como cristãos, temos que entender que o perigo está à nossa volta. Por exemplo, os governos que estão nos comandando hoje, olha, pastores defendendo coisas totalmente erradas, coisas que a Bíblia condena, pastores falando mal de outros pastores que estão defendendo a Bíblia, falando que pastores são homofóbicos por pregar a Bíblia. Irmãos, todo mundo tem o seu lugar, temos que respeitar, sem agredir. Quem julgará será Deus, mas os pastores têm que pregar o que está na Bíblia. Isso foi deixado por Deus. E maldito é aquele que tira algo da Bíblia. A palavra é bem clara: maldito aquele que colocar ou tirar algo da Bíblia. Então não adianta. Até porque quem conhece o seu coração é Deus. Então não adianta você falar assim: ah, vou tirar esta parte porque me convém, vou tirar aquela parte porque me convém. Não, negativo. Você pode tirar o que for, mas Deus te conhece e Deus sabe o que vai fazer no dia do juízo final. Todos os joelhos se dobrarão e prestarão conta. Então faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Tenta viver Cristo. Não seja uma coisa na igreja e aqui fora outra. Isso não adianta nada. Não adianta nada. Entende? Porque é muito
importante você saber que Deus está no controle e que não adianta a gente ficar fazendo as coisas banais, querendo levar vantagem em alguma coisa, porque Deus está vendo tudo. Deus vê tudo. Gideão foi para a batalha somente com instrumentos e trouxe a vitória para Israel, porque ele estava acolhido por Deus, ele estava sob a palavra de Deus, sobre as asas de Deus, sob a proteção de Deus. Então o que temos que fazer? Temos que focar e buscar o nosso alvo. Igual uma flecha busca o alvo, temos que fazer, porque alcançaremos a glória de Deus. O reino, porque o reino de Deus está lá, esperando você. Só que para isso, você tem que fazer o quê? Você tem que se render a Deus. Tem que se render a Deus. Tem que fortalecer na fé. Se fortalecer na fé. Como que se fortalece na fé? É simples. Bom, aqui ó, congregando com outros irmãos, falando de Deus com outros irmãos. A experiência que você tem com Deus é uma que eu não tenho. Então a gente pode trocar essas experiências e aprender mais da palavra de Deus. Ninguém sabe tudo. Tem muitos aí que se acham isso, se acham aquilo, mas não é bem assim. O amor de Deus, ele é pregado, ele não é imposto para você, é pregado. Você tem que absorver tudo aquilo que você vê que é verdadeiro, porque tem muitas pessoas que ficam com mentiras, falando partes onde vai trazer benefício para si mesmo, para falar que é uma pessoa melhor, separada por Deus, e na verdade só está usurpando do nome de Deus. Então foca, vamos aprender a olhar. Se uma pessoa falar assim, você é um cão, você fala, bom, se for igual naquele de Juízes 7, tudo bem, porque o cão, ele olha para frente, o alvo dele está na frente e ao seu redor ele está focado para quando o inimigo vir, não pegar ele de surpresa. Então por isso que ele não abaixa a cabeça para beber a água, ele somente lambe a água e olhando para os lados. Por aqui, fique livre do mal, de qualquer coisa que venha surpreendê-lo, e busque que vocês irão alcançar, porque Deus é maravilhoso, ele não deixa o seu desamparado. Mas isso só vai para quem? Para o evangélico? Não, irmão, isso é para todo mundo que ama Cristo. Cristo, entenda, Cristo não deixou uma religião. Religião foram adotadas. Porque se fosse para você ter uma religião, que religião que Cristo queria que você fosse? Porque Jesus Cristo, ele era o quê? Judeus. Então, de certa forma, a gente seria judeus. Mas não, ele não se importou. Ele ainda falou, filho, se você é católico, não tem problema, você ama a mim, o Cristo. Você é evangélico, você ama a mim, o Cristo. O que vale não é a religião que você está. O que vale é o que o seu coração sente por Deus. Por Deus. Então, o que devemos fazer? Não devemos ser hipócritas e achar que o mal não vai querer nos confundir, porque ele vai, porque essa é a função dele. Ele quer ver você junto com ele no inferno, mas Deus está te livrando. Deus quer que
que você vença na vida. Deus quer que você seja melhor hoje do que você foi ontem. Deus quer que você tenha compaixão. Deus quer que você seja luz em meio às trevas. Então, busque a Deus. E como que a gente buscamos a Deus? Olhando para frente. Olhando para frente, alcançaremos o alvo. E o alvo é o céu. Entendeu, irmãos? O mundo hoje está muito, o que posso falar, perturbado, porque valores estão sendo perdidos. Hoje o errado está sendo certo e o certo está se perdendo. Você tenta fazer tudo correto e você vê que o errado sempre está se dando bem, teoricamente, né? Teoricamente. E aí muitas pessoas não conseguem discernir e acaba querendo fazer as coisas erradas, indo para o meio errado. Não devemos ser assim. Devemos prestar muita atenção no que a Bíblia nos ensina. Jesus falou que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então não existe meios, não existe outros meios para ir ao céu se não for por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entende? Então faça isso. Siga o caminho que é Cristo. Você será muito feliz. Gideão teve suas dúvidas, mas fez prova de Deus e trouxe a vitória a Israel. Livrou a Israel da mão dos medianitas, que o roubava, furtava, maltratava, sei lá mais o que eles faziam. Entende? Então devemos olhar para frente, porque o nosso alvo é Cristo. Deus sempre está com os menores, você percebeu? Gideão era o menor da sua casa, venceu. Davi era o menor da sua casa, sua estatura pequena, seus irmãos tudo grande, mas quem derrubou o gigante? Davi. Porque eles não sabiam que Davi já tinha matado o leão, ursos, para defender as suas ovelhas. E naquela ocasião, Israel inteiro eram as ovelhas de Davi. Interessante, né? Porque o Golias era o lobo, era o urso, era o leão, era o animal feroz. Mas Davi estava cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus. E pôde livrar Israel mais uma vez da mão dos filisteus, que ali tinha o seu, entre aspas, gladiador, o seu campeão, que era grande. Então, por ser muito grande, ele achava que era imbatível. O que ele não sabia é que Deus, o Deus vivo, não eram esses deuses que existia nessa época não, o Deus de Baal, era o Deus vivo, estava com Davi. E aí ele se deu mal. Por quê? Porque Davi, cheio da grandeza de Deus, Deus o guiou. Saul ainda tentou dar uma armadura para Davi, mas de nada adiantou, porque, irmão, quando Deus está com você,
Ele é a sua armadura. Efésios 6. Efésios 6 vai falar que se revestir de toda a armadura de Deus. Foi o que Davi estava, cheio da armadura de Deus. Então o que pode atingi-lo? O que pode atingi-lo? Se você está revestido com a armadura de Deus, com Deus sobre você, você debaixo das asas de Deus, não tem como. E não adianta, irmão. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, faça. Faça, porque não vai ter pra onde você correr, você vai ter que fazer. Lembra de Jonas? Que era para ele ir pregar em um lugar e ele não queria? O que Deus fez? Ele fosse engolido por uma baleia. E a baleia, como um Uber, já deixou ele lá no lugar certinho, Nínive, onde ele pregou para aquele povo e libertou. Assim você também pode ser liberto. Também pode ser liberto. Deus deixou para nós o poder de escolher, livre-arbítrio. Então escolha bem as suas batalhas. Escolha bem por quem você vai lutar. Cristãos estão lutando por pessoas erradas, por pessoas que defendem coisas erradas, pessoas que estão aí achando que o mundo é um arco-íris, que tudo é maravilhoso, que o ser humano está fazendo as coisas por bondade a ele, mas não é. A maioria das pessoas estão se curvando a deuses de barro. Como é que pode? Nesse tempo, ouvimos em Reis que Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, de barro, de prata, um monte de coisa. E hoje, com os grandes profetas da palavra de Deus fazendo o mesmo erro, fazendo estátuas de ouro. Isso não é normal. Aonde esse pessoal tá com a cabeça? Será que não estão lendo mais a Bíblia? Estão fazendo as coisas da sua própria vontade? Isso é muito errado. Os pessoal não estão sendo mais disciplinados na igreja. Estão fazendo da igreja o que querem. Vão de qualquer jeito. Fazem as coisas de qualquer jeito. De vez espelhar a igreja, para o mundo, não. Estão espelhando o mundo para a igreja. Não, pode vir assim, porque Deus transforma. E aí o cidadão fica lá 5, 6, 7, 10 anos na igreja do mesmo jeito, com seus tranjeitos de fazer as coisas. Tá na igreja, se tatua, mesmo estando já na palavra. Como é que pode? Então você não teve mudança na sua vida. Você fica com os brincos, que era sinal de escravidão, de escravos. Quem usava brinco era escravos, eram marcados. Então você fica fazendo as mesmas coisas. Ou seja, você está na igreja e não deixa Deus te transformar. Não deixa Deus te transformar. Irmãos, dá espaço para Deus. Dá espaço para Deus, que Deus pode te honrar. Agora vocês querem tudo de Deus e não querem fazer sacrifício nenhum. Impressionante. Impressionante. Eu quero um emprego. Então eu vou na igreja uma semana. Irmãos, isso não vai resolver. E mesmo que resolva, aquele que te deu, aquele pode tirar. Você acha que pode enganar Deus? Ir lá buscar uma benção
Ah, eu vou atrás de uma bênção. E aí recebe a bênção, fala, agora eu não preciso mais de Deus. Irmãos, foi Deus que te fez. Deus sabe tudo que você vai fazer. Ele sabe de tudo. Não adianta você querer enganar Deus. Entendeu? Seja mais. Você pode. Você foi feito para ser mais. Você não foi feito para ficar somente desse tamanhozinho. Entende? Foi feito para ser grande, conquistar coisas grandes, viver coisas boas. Deus não quer ver seus filhos sofrendo. Ah, mas porque tem tanta pessoa na igreja que... Porque não se entregou, irmão. Porque não se entregou. Como assim? Não se entregou. Vou te contar. Quando você se entrega para Deus, você começa a ver as coisas sobrenatural, coisas que seus olhos carnais não conseguem enxergar. Entendeu? Por quê? Porque somos feitos de emoções. Então, coisas carnais às vezes nos atrapalham. Às vezes não, sempre nos atrapalham com as coisas espirituais. As coisas carnais te impedem de ver as coisas espirituais. Por isso, você tem que fazer igual Paulo. Enfraquecer a sua carne. Enfraquecer a sua carne e fortalecer o seu espírito. E Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o que Paulo começou a fazer? Enfraquecer a sua carne. Um jejum. E fortalecer o seu espírito. Orando, pedindo a Deus que o Espírito Santo agisse sobre ele, sobre a vida dele. Entende? Isso é ser chamado filho de Deus. Isso é viver a Deus. Quando você entrega a tua vida e você deixa Deus fazer dela o necessário para que você cresça em Cristo Jesus. E lá na frente Ele te exaltará. Mas para isso você tem que se doar. Se doe. Entregue o seu conhecimento para o próximo. Só quer falar de Jesus na igreja? Aí é fácil, né? Aí é fácil, é cômodo. Agora vai com o irmão que está passando na rua. Pregue para ele. Fale no seu trabalho. Difícil, né? Você não conhece a pessoa, não sabe qual vai ser a reação. Ai, se ela ficar chateada comigo, vou perder meu amigo. Irmão, entenda uma coisa. Você não tem amigo aqui não, nessa terra. Você não tem amigo. Seu amigo é Cristo. Seu amigo é Jesus, o Espírito Santo. Entendeu? Não faça isso com você. Não ache que você tem amigo, porque nenhum desses seus amigos pode te dar salvação. Somente Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entende essas palavras? Você não precisa entender muita coisa, mas entenda essa palavra. Entenda essa palavra. Seja fiel com você mesmo. Aprenda a zelar o seu próprio corpo, porque assim você poderá ajudar outras pessoas. Agora, se você não cuidar de você mesmo,
que acontece? Não tem como você pregar para outra pessoa, porque você vai estar fraco. E aí o diabo vai vir e vai zombar da tua cara. E com razão, você não está fortalecido. Você não está fortalecido. Como que você não vai dar brecha para o inimigo mexer com você? Então, não é somente ir na igreja. Tem que ir na igreja, mas tem que se entregar. Fazer a tua parte. Orar. Agradecer. Compartilhar. Você foi instruído para ser um instrumento de Deus aqui na terra. Falar da palavra dele. Mas só fala da palavra para quando é para uma pessoa já da sua mesma religião, que é uma pessoa cristã. Irmãos, Jesus falou que não veio para os sãos, veio para os doentes. O que você está fazendo? Pregando para cristão? Você deve orar por eles, mas pregar, tem que pregar para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, para que eles venham a ter intimidade com Cristo e serem mais que vencedores. Não queira o bem dessa terra só para você. Compartilhe, ajude. Assim seremos muito fortes em mostrar a palavra de Deus. Porque tem gente que eles leem a Bíblia, mas não entendem. Lembra do eunuco? Que Filipe perguntou: ei, tu entende o que lês? E o eunuco respondeu: como que vou entender se ninguém me explica? Seja Filipe, irmão. Pegue tua Bíblia, entregue seu conhecimento, explique para os eunucos que não conhecem a palavra de Deus. Se você teve a oportunidade de ter um ensinamento sobre a palavra de Deus, passe para o próximo. De nada adianta você reter conhecimento. Amanhã ou depois você se vai, o que acontece? O que acontece? Acabou. Você não passou seu conhecimento. Outra pessoa não pode ministrar da palavra de Deus, porque ele lê a Bíblia e não entende. E você não fez sua parte, que era explicar. Jesus veio e ele explicou para multidões que não entendiam. Não entendiam e ele explicou. Ele explicou a palavra, dizendo para o povo o que significava cada coisa, como que se deveria agir. Muitos estavam sob o poder da carne e não seguiram Jesus, mas milhares seguiu. Milhares seguiu. Então, através de você hoje, com a Bíblia na mão, Deus pode usar a sua vida para que milhares também te sigam para o reino e glória de Deus, jamais pela sua glória. Entendeu? Devemos ser luz em meio às trevas, mas o povo não está entendendo. Não estão entendendo. Hoje pintam igreja de preto para simular as trevas, e quando ligar a luz, falar que a luz entrou. Irmão, isso é a maior besteira que existe. Nós somos a luz do mundo, porque nós estamos em Cristo Jesus. E se Cristo é a luz, se você está firmado em Cristo, por sua vez, você é a luz também. Entende? Então, naquele que está perdido nas trevas, você tem que buscar, você tem que iluminar. Essa é a tua parte. É a tua parte. Você acha que é muita coisa ainda? Não é. Jesus, ele se sacrificou por você numa cruz.
E você acha que está fazendo muito em ministrar a palavra de Deus, que veio para ti de graça? De graça veio para ti. Faça juízo. Faça juízo dessa oportunidade que teve de estar ministrando a palavra de Deus. Não tem coisa melhor. Busque mais conhecimento para poder estar com uma didática melhor, para explicar melhor sobre a Bíblia. Quantos cristãos aí já leram livros? Não consegue ler por muito tempo? Voltamos, caiu um pouco assim no túnel. Desculpa aí. Então, irmãos, você está perdendo tempo. Então, irmãos, vocês estão perdendo tempo lendo livros alheios. Não faça isso. Persiste e lê a Bíblia. Hoje é a primeira live que eu tô fazendo, porque todo dia eu vou para São Paulo, aí eu fico vendo vídeo no Facebook. Olha o tempo que eu perdi, poderia estar aqui conversando com vocês e estava vendo vídeos, embora ser vídeos alguns cristãos que retratam a palavra de Deus. Então peço para vocês é que foquem, lê 2, 3 versículos por dia. Isso já te ajudará muito. Te ajuda muito, porque a palavra de Deus é alimento. Devemos se alimentar da palavra de Deus para que nosso espírito se fortaleça. Tá com fome, irmão? Lê a palavra de Deus. Deu sede? Lê a palavra de Deus. Não fique alimentando tua carne. Alimente seu espírito. Que nós somos uma trindade também: corpo, alma e espírito. E o mais importante é nosso espírito. Temos que alimentar ele, porque o nosso espírito é que nos faz o caminho para Deus. Tem conexão direta com o Espírito Santo. Entende? Agora, se o seu espírito estiver adormecido em conta da sua carne, sua alma, irmão, ela vai para onde você fortificar mais. Se você fortificar mais a tua carne, é para onde a sua alma vai tender. Mas se você fortificar mais o seu espírito, é onde sua alma vai estar. Entende? Então, pense em tudo que você vai fazer. Reflita. Olhe para Deus, peça direção para Deus. Faça. Isso é muito importante. Faça o que Mateus 6,6 fala. Feche a porta do seu quarto e ora. Isso é muito importante. A sua intimidade com Deus é secreta. Ninguém tem que saber o que você fala com Deus. Somente você. Até porque o que você está pedindo, a importância é sua, né? Não é dos outros. Não fique contando os seus sonhos para aqueles que não agregam nada em sua vida. Porque sonhos, quando a gente conta para o povo que não está com nós, somente dá tapinha no ombro, nas costas, são frustrados. Porque inveja. E sabem a hora que você sai de casa para trabalhar? Sabem? Pode falar que não sabe. Mas quando você conquista um carro, eles falam como ele conseguiu. Quando você conquista uma casa, como ele conseguiu. Nossa,
Ele tava esse tempo aí inteiro aí, ó, mó tempão aí, não tinha nada, do dia pra noite, ó, tudo que ele tem. Então cuidado, irmão. Cuidado, toma muito cuidado. Porque o ser humano, se ele não for um vaso restaurado, ele vai quebrar você junto com os cacos dele. Não tem o que tirar. O ser humano é assim. Então, cuidado com aqueles que te dão tapinha no ombro, com aqueles que falam palavras doces para você, que falam palavras doces para que você conte os segredos que você fala com Deus. E aí você vai lá iludido, achando que é uma pessoa boa, vai e fala para essa pessoa. E aí as coisas na sua vida começam a decair. Começa a decair. Quanto menos espera, você está com a sua vida financeira ridicularizada, você está com a sua vida emocional afundada, você está se afastando da presença de Deus, já não vai ter mais força para ir congregar na igreja, compartilhar espiritualidade com os irmãos. Então cuidado, toma cuidado com quem chama você de amigo. Amigo, só Jesus. Só Jesus é o amigo. Entende? Colegas podem chamar, mas sempre tomem cuidado com o que falam. Não conte segredos para seus colegas. Quer falar alguma coisa? Está frustrado? Mateus 6,6. Ore, converse com o Pai, até porque é o único que consegue resolver os seus problemas. Não tem uma outra pessoa que conseguirá resolver os seus problemas. Somente Deus. Então por que contar problemas para outras pessoas? Entende? Compartilhe com sua esposa, porque você e ela é um só. E ela sendo uma pessoa de Deus, ela irá te chamar para orar e ver as suas frustrações. Entende? Agora, se você, esposa, é evangélica e o marido não é, complicado de contar alguns detalhes que somente Deus pode resolver, ou vice-versa. Entende? Porque quando a pessoa não tem o espiritual assentado com Deus, não vai entender. Mesmo que você conte, mesmo que seja uma pessoa íntima a você, não vai entender, porque ela não tem o espiritual. Ela não é espiritual. Então ela vai te ouvir, mas não vai poder fazer nada por você. Não vai poder te dar um conselho. Às vezes vai vir até palavras negativas. Então antes de compartilhar, peça direção a Deus, para que converte aquela pessoa ao cristianismo, ser um cristão, para que você possa compartilhar os seus sonhos, suas vitórias, suas conquistas. É muito difícil. É muito difícil. Frustração em nossas vidas é o tempo inteiro. Obstáculos sempre vai ter. Sempre vai ter. Porém, se você estiver firmado em Cristo, você não passará por apuros. Os obstáculos que virão, Deus irá tirar da sua frente.
Porque Deus não deixa o justo desamparado. Entende? Deus não deixa. Deus está com os braços abertos para que você seja vitorioso. É muito interessante. Hoje estou feliz porque estou fazendo essa live, que é a primeira, que, como eu disse, perdi muitos dias vindo trabalhar em São Paulo e no trânsito ficava assistindo alguns vídeos, mas hoje estou feliz. Agradeço a todos que estão assistindo, porque estamos compartilhando da palavra de Deus. Deixem um comentário aí o que estão achando. E amanhã, em nome de Jesus, faremos outros vídeos. E assim sucessivamente, todos os dias, porque falar de Deus não tem preço. Doar nosso conhecimento não tem preço. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. E aleluia. Tchau para vocês. Fiquem com Jesus Cristo. E a paz de Deus esteja com vocês. Que hoje vocês tenham um dia maravilhoso. Tenham um dia maravilhoso. Sejam felizes. Que Deus abençoe vocês e seus familiares que ficaram em casa. Que Deus coloque seus anjos para que os guardem. Em nome de Jesus. Amém.